Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores e talvez mais fascinantes mistérios da fé cristã, a pessoa de Cristo. É uma ideia que, olha, tem intrigado teólogos, filósofos e fiéis há milênios, e com toda a razão. E a questão central é essa, uma que parece até desafiar a lógica. Como é possível que uma única pessoa tenha duas naturezas completas e distintas, uma divina e uma humana? Esse é o coração do enigma que vamos tentar desvendar juntos. Bom, a resposta que a Bíblia nos dá, e que é a base de toda essa análise, é essa afirmação bem direta. Jesus Cristo, numa única pessoa, era e sempre será totalmente Deus e totalmente homem. Parece uma contradição, não é mesmo? Então vamos investigar as evidências de cada lado dessa afirmação. Para começar, vamos dar uma olhada no caso da plena humanidade de Cristo. As Escrituras, nesse ponto, não deixam nenhuma margem para dúvida, sabe? Elas apresentam um retrato muito detalhado e terreno da vida dele como um ser humano. E quando a gente abre os evangelhos, a imagem que aparece é inconfundível. Vemos alguém que nasceu, que cresceu, que sentiu o peso do cansaço depois de uma longa caminhada, a dor da fome no deserto e a sede na cruz. Alguém que viveu toda a gama de emoções humanas, da tristeza mais profunda no Getsêmani até a surpresa e a admiração. E, um ponto crucial, alguém que aprendeu através do sofrimento e que morreu uma morte física, real. Cada um desses pontos conecta ele firmemente à nossa experiência humana. Mas no meio de todas essas semelhanças que nos conectam a ele, a Bíblia faz questão de destacar uma distinção, assim, absolutamente fundamental na sua humanidade. Um ponto que o separa de todas as outras pessoas. É isso aqui. Apesar de ter enfrentado as mesmas tentações que qualquer um de nós enfrenta, ele nunca pecou. E a impecabilidade de Cristo não é um detalhe pequeno, não. É uma peça-chave desse quebra-cabeça, porque é isso que qualifica a humanidade dele a ser o sacrifício perfeito que a teologia cristã defende. Beleza. Agora, vamos virar a moeda e olhar para o outro lado da questão. Vamos examinar as evidências para sua plena divindade. E esse lado do caso é igualmente forte e explícito. Logo de cara, o Evangelho de João já começa com uma das declarações mais ousadas e diretas da divindade de Cristo em toda a Bíblia. Não tem ambiguidade, não tem rodeio, o Verbo, que mais tarde se tornaria carne em Jesus, é identificado como o próprio Deus, eterno, coexistindo com o Pai desde sempre. O peso dessa afirmação é gigantesco. Ao dizer eu sou, Jesus não estava só falando que existia antes de Abrão. Ele estava usando o nome sagrado de Deus, aquele revelado a Moisés no Antigo Testamento. Era uma reivindicação direta, inequívoca, de que ele era o Deus eterno de Israel. Para quem ouviu isso na época, foi um choque. E não eram só palavras, sabe? As ações dele falavam ainda mais alto. Ele não só acalmou uma tempestade, ele fez isso com uma única palavra. Ele não só entendia as pessoas, ele conhecia os pensamentos mais íntimos delas. E ele reivindicou para si a autoridade de perdoar pecados, algo que todo mundo na época sabia que pertencia somente a Deus. E para finalizar, ele é apresentado como o centro da adoração de anjos e de seres humanos, um privilégio que é reservado exclusivamente a Deus. Certo. Então a gente tem essa tensão, né? Totalmente humano, mas sem pecado. E totalmente divino, com poder e autoridade divinos. Como é que se encaixa isso numa única pessoa? Vamos ver como os primeiros cristãos batalharam com essa questão e alguns dos caminhos que, no fim das contas, se mostraram becos sem saída. Antes de chegarem na solução que se tornou o padrão, a igreja primitiva debateu intensamente várias teorias. Vamos analisar rapidinho 3 visões importantes que foram consideradas e que, no final, não foram aceitas. A primeira tentativa, conhecida como apolinarismo, sugeria que Jesus era tipo uma casca humana com um recheio divino. Ou seja, ele tinha um corpo físico humano, mas a mente, a alma, a consciência dele eram totalmente as do Verbo divino. E por que essa ideia foi rejeitada? O ponto crucial foi um princípio eológico fundamental. Aquilo que não é assumido não pode ser curado. A salvação exigia que Cristo fosse plenamente humano em todos os sentidos. Se a mente e o espírito dele não fossem humanos, então a nossa humanidade por completo não poderia ser redimida por ele. A próxima teoria, o nestorianismo, foi para o extremo oposto. Em vez de misturar as naturezas, ela as dividiu de uma forma tão radical que acabava sugerindo 2 pessoas diferentes.
quase como se um corpo abrigasse duas consciências separadas, a pessoa humana de Jesus e a pessoa divina do Filho de Deus. Mas isso também não deu certo, porque contradizia a própria voz de Jesus nas Escrituras. Ele sempre fala como um eu único, um centro de consciência perfeitamente unificado. A gente nunca vê um nós ou um diálogo interno entre duas pessoas. A imagem bíblica é de uma unidade pessoal inquebrável. E aí veio a terceira grande tentativa, o monofisismo. Essa visão dizia que a divindade e a humanidade em Cristo se fundiram para criar algo totalmente novo, uma terceira natureza. Pensa em misturar tinta azul e tinta amarela para criar o verde. O resultado não é mais nem azul nem amarelo. A ideia era essa, uma natureza divina humana, uma coisa só. E o problema fatal aqui é que, ao criar essa terceira natureza, as duas originais se perdem. Se Cristo não é mais verdadeiramente humano, ele não pode representar a humanidade. E se ele não é mais verdadeiramente Deus, ele não tem o poder para realizar a salvação. Ele se torna incapaz de ser a ponte entre Deus e a humanidade. Então, depois de séculos de debate intenso e da rejeição cuidadosa dessas pistas falsas, a Igreja se reuniu para finalmente colocar no papel uma definição que se tornaria o padrão da fé cristã por séculos. E esse momento decisivo aconteceu no ano de 451. E o que saiu desse concílio, nossa, foi brilhante. A definição de Calcedônia estabeleceu que Cristo tem duas naturezas, divina e humana, e que essas naturezas existem juntas, numa só pessoa, sem se confundir, sem uma mudar a outra e sem jamais serem divididas ou separadas. É uma união perfeita que preserva a integridade das duas naturezas. Ok, eu sei que tudo isso pode parecer uma teologia super abstrata e distante. Mas a pergunta que realmente importa é: por que isso é tão crucial? Por que a Igreja lutou por séculos para definir isso com tanta precisão? A resposta tem tudo a ver com a própria natureza da salvação. Essa tela aqui resume tudo perfeitamente. A humanidade dele era necessária para que ele pudesse nos representar, viver a vida que não conseguimos e morrer a morte que merecíamos. Já a divindade dele era necessária para que esse sacrifício tivesse um valor infinito, capaz de cobrir os pecados de muita gente, e para que a salvação fosse uma obra de Deus do início ao fim. As duas naturezas não são só importantes, elas dependem uma da outra e são absolutamente essenciais para a obra da redenção. E quando a gente para pensar nisso, a conclusão é impressionante. Mais do que criar os céus e a terra, mais do que os milagres e até a ressurreição, o fato de Deus, o Criador infinito, se tornar humano, um de nós, a encarnação se destaca como o milagre central, o mais profundo e incompreensível de todos. E para fechar, fica essa reflexão. A união do infinito com o finito em uma única pessoa não é só um quebra-cabeça teológico que foi resolvido. É um mistério para ser contemplado. Uma maravilha que, segundo a fé cristã, define a própria realidade e vai continuar a ecoar como a maior história de amor e assombro por toda a eternidade.